eu sou Rose Abdala, diretora da peça Follow Me Baby. Estou aqui no escritório do autor Ivan Jaffe e vou bater um papo com ele sobre a peça aqui no meu canal. Follow Me Baby. Eu vou bater um papo com o autor, roteirista, dramaturgo e escritor Ivan Jaffe, que me deu de presente Follow Me Baby. Tudo bem? Tudo bem. Me conta então, vamos começar por Follow Me Baby, porque tem muita coisa que eu quero espalhar para o mundo também sobre você. Mas como chegou Follow Me Baby? Como foi isso? Follow Me Baby. Olha só, eu faço teatro, não é a minha área principal. Eu sou mais de livro, de literatura, quadrinho, livro infanto-juvenil. Mas faço teatro há mais de, sei lá, 20 anos. Mas não é a minha, não me sinto um homem de teatro, assim, nunca dirigi, nunca, só... e Follow Me foi o quê? Vou te falar. Tem um livro que saiu na década de 90 chamado O Horror Econômico, da Viviane Forrester, por aí. E esse livro me impressionou tanto, assim, ela estava dizendo o seguinte: os empregos vão acabar. Foi um livro de antecipatório, assim, do que ia acontecer. Os empregos vão acabar, assim, o capitalismo está chegando o capitalismo está se autodestruindo porque ele está substituindo as pessoas por máquinas, ele tá acabando com os empregos, então, ao mesmo tempo, ele está produzindo e não está dando emprego, e isso, vamos ter o fim do capitalismo, aquelas coisas assim, né? E eu fiquei tão impressionado que a gente não sabe, o autor nunca sabe como é que essas coisas aparecem, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a criar uma analogia com a profissão do ator, com a minha profissão também de artista, assim, e os artistas nessa história toda, né? A gente nunca teve emprego, né? Como é que a gente faz daqui para frente? Talvez a gente tenha a nossa oportunidade seja até mais interessante, porque a gente nunca teve emprego mesmo. Então, o que a gente faz é insubstituível. Assim, como é que você vai substituir por uma máquina os atores, né? Como é que você vai substituir por máquinas os autores? Mas como é que isso funciona também? Como é que isso funciona na prática, o mercado de trabalho do artista? Como é que essa visão de que não vai ter mais emprego porque as pessoas estão sendo substituídas e estão ficando supérfluas? Como é que isso vai repercutir na arte e tal? E aí eu me dei conta que eu estava falando de uma coisa muito, muito antiga, que é: você vai fazer de tudo para sobreviver. E aí é aquele mito do Mefisto, né? De você vender a alma para o diabo. Assim. Então aí tudo isso veio na minha cabeça. E agora, por que eu usei a mala? Por que eu usei a mala? Não me pergunte, porque eu não sei. Porque isso aqui o legal, é isso, sabe, da arte. Assim, eu não tenho a menor ideia de como é que surgiu a mala nessa história toda. E colocar uma pessoa dentro da mala, como é que você resgatou o contorcionismo no circo para poder chegar lá? Olha só, tem várias coisas. A ideia do circo, acho que foi uma homenagem a Marília Pêra, porque ela veio do circo, eu vi uma entrevista. Quando eu estava escrevendo a peça, eu vi uma entrevista dela dizendo que vinha do circo, e o orgulho dela de ter vindo do circo, sabe, de ter sido formada no circo. Muitos atores que hoje em dia estão nessa faixa de 80, né? Muita gente veio do circo ainda, muita gente veio do rádio, né? E muita gente veio do circo, né, cara? E ela vinha do circo e tinha um orgulho. Aí eu me lembro que na época eu coloquei o circo, e o circo entrou por causa da Marília Pêra. A mala, eu não sei como é que Porque ela é contorcionista. Não, mas ela não era E a mala que segue, como a mala segue? De onde você depois evoluiu para uma mala? Pois é, até hoje eu não sei como é que entrou a mala nessa história. E agora eu sei como é que entrou essa última, porque teve uma versão anterior que a mala era de rodinha. E eu esse texto tem uns 10 anos já, assim, tinha a primeira versão, a mala era de rodinha, né? E o texto foi evoluindo junto com as malas. Assim. Começou com 2 rodinhas e depois, quando eu vi que já tinha mala de 4 rodinhas, eu coloquei uma mala de 4 rodinhas, até que você sabe das coisas. Até que eu a evolução das rodinhas. Isso eu botei até no próprio texto, né? Porque depois eu descobri um dia, por acaso, que hoje em dia já existe uma mala que não tem nada, que ela segue você por um aplicativo.
E a mala chama-se Follow Me. E a gente começou a fazer milhões de pesquisas no começo da produção da peça para descobrir, né, que a mala... Então, assim, tem mala, desde mala baú, de $5.000, Que segue o dono? que segue o dono, até nessa pochetinha. Tem uns frasqueiros. Que segue. Agora, imagina a pessoa descer no Santos Dumont e adentra com a sua mala seguindo. É muito louco. Eu explico na peça toda a parafernália tecnológica dessas malas hoje em dia. Mas assim, no Brasil elas não chegaram até hoje. Porque, eu creio que não vai chegar. Porque elas podem, assim, tem um lance de 50 metros. Se ela for roubada, ela apita. E aí você sai correndo atrás da imagem. Então eu fui numa loja aqui em Ipanema e perguntei se a pessoa, uma loja muito fina, de malas finas, eu perguntei sobre essa mala que segue o dono, e a menina falou, olha, no Brasil eu sei qual é a máquina, tá, mas no Brasil ninguém está achando que isso vai dar certo. Laura colocou isso, tá, autor? Inclusive, eu coloquei um carro, comprei no Brasil, ninguém vai comprar esta mala. Outro dia um amigo meu botou uma caixa de cerveja aqui esperando o ônibus. Quando ele olhou o ônibus, já não estava mais. E a caixa estava aqui no pé dele, no ponto do ônibus. Roubaram a caixa de cerveja e ele não viu. Eu imagino uma mala que só apita se afastar 50, porque lá onde ela foi feita, na Alemanha, assim, se ela se afastar 50 metros do dono, é sinal de que roubaram ela. Aí é que ela começa a apitar. 50 metros assim, é uma vida, né? A pessoa já levou a mala muito tempo. Não sei, mas a crueldade do marketing. Porque eu durante a temporada, porque nós entramos em cartaz com a peça Follow Me Baby em outubro de 2019. Ficamos em cartaz no Teatro Sérgio Porto, aqui no Rio de Janeiro, no Maitá, e depois fomos para o Teatro Laura Alvim, em Ipanema. Então, o público era muito diversificado. E teve uma vez que foi muito curioso, porque eu acho cruel a personagem do marqueteiro. Agora, teve um jovem do marketing, que faz marketing, que foi assistir a peça, depois ele no final veio falar, gente, eu me identifiquei com tudo, é exatamente isso. Realmente é uma loucura. Eu pesquisei muito para escrever esse texto, li muitos livros de marketing, a linguagem do cara tinha que ser essa mesmo. Convencer, né? Claro, ele acredita nisso. Assim, quando eu digo que a pessoa vende a alma para o diabo, eu não estou chamando de diabo, não. Eu estou dizendo o seguinte, que esse é o lado da venda, né? É o lado é o que eu descrevo, aquele personagem. Ele fica um pouco demoníaco na peça, eu acho. Não fica quando começa a querer enfiar, de qualquer maneira, a personagem dentro da mala. Eu não sei, assim... Ele fica meio assim, possuído, né, cara? Porque gosta do que faz, né? Porque as pessoas, quando gostam do que fazem, elas ficam possuídas. Não, mas ele sabe da manipulação mental. Não, mas a manipulação... Eu já trabalhei em loja. Eu era péssima vendedora. Mas péssima vendedora. No começo da minha vida, assim, aquela coisa jovem, devia ter uns 19, 20 anos. Então precisava ter dinheiro, pagar aluguel, porque foi morar cedo. E eu era péssima vendedora. Todos na loja me adoravam. Então eles me mudaram. A gerente me chamou num cantinho e me mudou de área. Eu fui para subgerência e não tinha mais que vender. Mas eu ficava vendo as vendedoras. As que batiam recorde, porque tinha aquilo, elas eram endiabradas. Então, E é maravilhoso, e é tão natural, porque ela falou assim, não, porque esse cinto combina com esse brinco, que combina com esse sapato, que combina com o seu cabelo, e às vezes a pessoa é horrorosa, sabe, e ficava, meu Deus do céu, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas então, é gosto, qualidade e manipulação, eu acho, é uma arte. Não, é uma arte, e o personagem do cara do marketing se empolga, ele chega a dizer que ele também é um artista, no próprio texto ele diz, eu também estou fazendo a arte da manipulação, uma arte, né? Ele se acha um mágico, né? Ele está fazendo uma magia. Mas vem cá, assim, a personagem na verdade não quer entrar na mala, ela quer fazer o Shakespeare, né, cara? Ela quer ser uma atriz, ela quer fazer textos bacanas e tal. Aquilo ali ela está fazendo porque senão ela vai perder o emprego. Essa é a história né? Ela tá sendo obrigada.
Primeiro é o seguinte, eu não sei como é que surgiu a mala, mas depois eu entendi. Isso é que é bacana, porque eu não sei porque que surgiu a mala, mas depois eu entendi a imagem da mala é perfeita. Você enfiar uma pessoa dentro de uma mala, para mim é uma imagem perfeita de submissão, de você fazer o que você quiser com ela, né, cara? Você faz o que você quiser, você enfia a pessoa dentro de uma mala, né, cara? Então, sem ela querer, né? Ela não quer fazer isso. Então, por que ela está fazendo isso? Para não perder o emprego na grande emissora de TV, que está ameaçando se ela não fizer isso num programa de auditório. Não quero contar muito. Não vai dar spoiler, não sei, mas assim, por que ela não quer fazer isso? Então, porque mas quando você vai numa loja, que você deu um exemplo, a pessoa quer aquela roupa. Né? Ela quer comprar uma roupa, mas nesse caso ela não quer de jeito nenhum fazer isso. Né? Às vezes não, às vezes a pessoa está deprimida, vai numa loja só para poder melhorar um pouco, se sentir um pouco melhor e sai que nem uma árvore de Natal. E depois chega em casa e fala, meu Deus, para que eu comprei? Tudo bem, mas se a pessoa está deprimida e além de tudo, então, que enfiam ela dentro de uma mala, ela se mata. Né? Se mata. Então aquilo não é uma coisa boa, né, para ela, não vai sair dali feliz dentro de uma mala. Então, aí também entra a coisa do valor. Que é colocado também na peça, né? Que as pessoas, os valores estão muito... As pessoas não têm mais valor. E ao mesmo tempo, ela não quer fazer a mala, mas ela vai fazer porque as contas estão, como todo artista, as contas estão chegando, principalmente agora na pandemia, que os teatros ficaram fechados, as emissoras agora que estão voltando, tudo ficou fechado. Mas as contas estão chegando, ela já é uma senhora e estava crente que estava abafando, voltando para uma novela, sabe? Então, até onde? Sabe, até onde? Ué, mas justamente, acho que a peça trata disso, a gente perde os valores quando precisa sobreviver. Assim, isso a gente enfrenta diariamente. Toda né? hora. Toda hora. Talvez ninguém consiga, raríssimo você conseguir fazer o que realmente gosta, em quase todas as áreas. Né? A gente faz muita coisa que não gosta para viver, né? Para sobreviver. Né? Parece que o ideal seria você coincidir o que você gosta com o que você precisa. É lindo. Mas isso não acontece nunca, quase nunca. Não, né? Então todo mundo fica insatisfeito e a vida segue assim mesmo. Aí de vez em quando você faz uma coisa que você gosta. Né? O valor é esse, você perde o valor porque você precisa sobreviver, você precisa pagar as contas. Tudo. Assim, eu quando eu era jovem, eu tive aquela experiência do hippie, né? do sujeito que pensa assim, a saída é você não querer nada e não participar disso. Consegui durante uns anos, mas assim... Ficar outsider total. Totalmente. Então aí eu voltei assim, um pouco fazendo algumas coisas que dá para viver assim. Mas mais não ou menos, tanto. você ainda tem um pezinho lá no outsider, porque tem. você não tem celular, você quando vem... Eu não preciso ainda. Você é totalmente incomunicável. Você, quando quer escrever, você sobe aqui para a montanha e fica no meio dos livros escrevendo, não atende nem telefone. Então, você ainda tem lá um quê? Fiquei com a parte boa, né? Ficou. E me fale outra coisa. Como foi assistir a peça? Para mim, por que eu faço teatro? Justamente para isso, para ver as pessoas trabalharem e mostrarem outra coisa, sabe assim, é uma barata, eu não interfiro em nada, você viu, né? Não, você é maravilhoso. Não interfiro em nada. Você foge à regra, autor bom é autor vivo. Não, eu procuro justamente, né, para pararem de me ameaçar, eu fico quieto, né, cara, porque eu não quero que me prefira que eu esteja morto, né? Então, assim, eu fico vendo, porque eu acho que é uma arte mesmo. O meu poder termina quando eu termino o texto. Depois começa o poder do diretor, né? Transformando aquilo visualmente, cenograficamente, tendo a ideia dele. Agora, e depois começa o poder do ator. Quando entra em cena já vem o poder do ator. Às vezes ele ensaia meses, quando ele chega no palco, arrebenta fazendo uma outra coisa. Nessa peça eu tive o privilégio, porque você fez as duas coisas, você dirigiu e atuou. Então, para mim, foi ótimo, porque eu te vi ali transformando meu texto numa obra de arte linda, maravilhosa, sem brincadeira, assim, porque eu vi a transformação do que eu
O que eu fiz, eu não tenho esse problema, porque como eu tenho minha obra em livro, e livro o poder é meu, se eu não quiser não sai nada, então eu sou muito relaxado nesse ponto. Eu não tenho disputa nenhuma com o diretor, pelo contrário, eu quero mais é que ele mostre a arte dele. Eu diria assim, foi uma experiência bem instigante. Foi a primeira vez que eu ousei ser abusada e me autodirigir. Então foi ao mesmo tempo, depois que estreou, depois da estreia, foi maravilhoso, eu respirei, mas o processo foi tenso, porque eu tinha que exercitar duplamente a imagem espacial, né? Eu não ensaiava, eu ficava de fora às vezes, aí ficava me vendo em cena, se imaginando em cena, muito louco. Não quero fazer isso, não quero passar por essa experiência tão cedo. Olha só, pensa no Chaplin, né, no Almodóvar, olha que coisa doida. Mas gênios aparecem. Não, até como o Almodóvar ele não atua. Não, nunca vi. Mas ele puxa a vida, ele dirige, escreve. Assim, acho que dirigir e escrever as próprias coisas já é muita coisa, já é bastante coisa. Agora atuar, então, você... E assim, como o processo de direção minha vem muito enraizado com a Bujanra, com quem eu convivi muito tempo da minha vida profissional. E aí era assim, o Abujanra sempre deixou tudo, os atores muito soltos e livres, assim, livre dentro do espaço do ator. O que eu herdei dele foi a limpeza cênica, sabe? Então, menos é mais. Sempre, sempre. Então, para mim, eu exercitei muito menos é mais, porque como eu não me via, então eu exercitei muito menos, minimalista, mínimo. Mas teatro é palavra e palavra do ator, não tem jeito, não tem. Até o autor e o diretor já era. Quando abre o pano, ou quando acende a luz, ou quando dá a ação. E é isso que eu acho bacana, não interferir na arte do outro também, deixar o outro exercer sua arte, né, cara? Porque de repente tem autores que ficam querendo até interferir até na atuação depois da pessoa, porque tem uma imagem, assim, tem uma imagem do que ele quer no papel escrito, no texto. É claro que eu tenho também, mas ninguém vai fazer isso, a não ser que eu seja o diretor e o ator. Aí é uma bobagem isso. Justamente a arte do outro é que é importante nessas horas, senão eu faço o livro, entendeu? Mais ou menos, porque as suas rubricas, é verdade, você praticamente dirige a peça no que você escreve, porque eu sou uma grande tarada, apaixonada por Nelson Rodrigues. E Nelson Rodrigues, as suas rubricas são muito parecidas com a dele. Nelson diz exatamente o que ele quer, você também. Eu falei, gente, não precisa de direção, porque Ivan já coloca aqui. Agora, barará. Agora levanta, barará. Então, se for cartesiano, no melhor sentido da palavra, mas se seguir ali a cartilha do autor, a peça já está pronta. Agora vem a genialidade. Você não fez isso, por isso que eu gostei. Não é obrigado a fazer isso. Acho que talvez seja um defeito, eu vou até me corrigir. Não, muito pelo contrário, eu fiz exatamente o que você colocou lá. Só que a minha maneira, o Dioguinho e o Ivan, a maneira deles, mas a gente respeitou tudo, inclusive porque eu falava assim, gente, o autor é vivo, ele me mata se eu não fizer. Vai ser difícil, Mas eu não estou me sentindo muito bem, então você fica tranquilo. Não, por quê? Sacanagem. Olha só. Você ficou vermelho agora, rubro. Não, porque sabe o que você está falando? Eu acho que é uma coisa que eu vou corrigir, talvez. Talvez venha do... Porque, mas isso não é errado. Não, mas talvez venha do que eu sou roteirista de quadrinho. Então, no quadrinho, você tem que fazer tudo isso mesmo. Cada quadrinho, o roteiro de quadrinho é terrível. Você tem que falar, o personagem está virado para lá, tem um fundo assim, tem isso. Então isso sai natural, entendeu? Mas não quer dizer para respeitar, não. Tanto que eu acho que eu nunca imaginava a solução que você deu para a mala, por exemplo. Pô, eu lembro de você me perguntar como é que fazia com a ideia da mala, a mala física. Tiveram mesmo. Várias ideias da mala, né? Todas as ideias, porque a gente veio desde maquinária, uma mala andando pelo palco, de eu verdade. Nunca imaginei aquilo, isso que eu acho lindo, que eu nunca tinha imaginado a solução que você deu para a mala, entendeu? E a mala é a peça. Follow me, baby. A
A mala está ali, porque a mala é importantíssima, ela tem que ter ali. No fundo, sabe um teatro que eu gosto muito? É do Harold Pinter, sabe? Aquelas duas, três pessoas dentro de um espaço pequeno. Você, por exemplo, você respeitou isso, fez perfeitamente. Eu tive uma sensação assim desse tipo de teatro que eu gosto. Tudo acontece entre duas, três pessoas, num lugar reservado, e de repente num ato só, e tudo faz sentido assim no começo, e o diálogo é tranquilo, é um pouco naturalista, mas ao mesmo tempo você quebrou um pouco esse naturalismo, que eu achei ótimo, criando justamente em cima da mala. Bom, eu sou suspeito, mas eu gosto de tudo, da montagem, eu gostei da montagem. Ai, que fico feliz. E como foi também ver com dois atores? Porque na mesma temporada a gente fazia, né, eram dois Cavalcantes, dois atores bem diferentes, inclusive de interpretação, né? Como foi para você? Cara, foi um luxo, né? Porque Um luxo, né? Duas interpretações diferentes, e confirma essa história de quando chega no palco, o poder é deles, né, cara? O poder é do ator, né? Porque eram dois atores com duas personalidades diferentes. Um tinha uma exuberância assim, linda, maravilhosa, uma energia, e o outro era demoníaco. Eu achei isso. O outro era, nossa, quase que eu levantei e entrei na mala também. Quando ele começa a te botar dentro da mala, cara, a coisa fica forte. Olha o spoiler! Não, mas é forte, o lance é forte, né? Assim, então, um te leva para uma situação com a energia dele, assim, e o outro te leva impondo numa coisa sei lá. E tudo isso foi criação dele, né, cara? Dos dois, né? Foi muito legal a gente ter estreado lá no Sérgio Porto, né? Naquela salinha de cima, na sala escura, com 20 pessoas na plateia. E nós tivemos duas temporadas lindíssimas. Aí depois nós fomos, 2 semanas depois, para Laura Alvim, 200 pessoas, 200 de público, de plateia. E a gente tinha todo dia no horário alternativo, assim, no mínimo meia casa. Foi uma sensação muito rica. Eu agora, para estudar, né, para remontar a peça, porque a gente está parado desde 19 de fevereiro de 2019, eu estava estudando uma gravação que foi feita na Laura Alvim. E, gente, é perfeito, tá redondinho. Ai, aquela bem metida com filho, né? Quem disse que filho de coruja não é bonito? Não é? Mas é muito redondinho a peça, muito. E o público reage enlouquecidamente com tudo. Tanto de nervoso, sabe? Como do humor, porque o humor ácido. O seu humor é um humor ácido. Eu espero alguns amigos falando assim, Rose, só você para fazer. Para você se divertir com o personagem. Tadinho, como ela sofre. Você me disse, assim, uma época que você não tinha feito comédia, assim, você tinha feito muito mais tragédias, né? Eu sempre acreditei que eu fosse uma atriz dramática. Eu nunca achei isso, não, cara, mas eu sempre achei que você tem um pique de comédia e eu comprovei isso. Tipo. Mas é porque o teu humor combina com o meu, olha que bonitinho, mas é verdade. Porque você fala, eu acho engraçado as coisas que só eu acho engraçado. Não, vamos combinar também o seguinte, eu não gosto nem de comédia nem de tragédia. Depois que você trabalha muita coisa, de repente você descobre que você tem um estilo, você não sabia. Eu estou descobrindo que no teatro eu tenho um estilo. Eu sou tragicomédia. Eu só faço tragicomédia. Eu já vi, a vida não é comédia nem é tragédia. A vida é tragicomédia. A vida é uma tragicomédia e eu sou meio naturalista, então assim, a gente... Ou existencialista. Não, assim, mas assim, a gente sempre tenta imitar um pouco não sei, eu acho você mais existencialista do que naturalista. A vida é tragédia e comédia, sabe? Junto. Às vezes, por exemplo, quebrar uma perna é uma tragédia quando acontece. 6 meses depois, você lembra de cada situação que são muito engraçadas, sabe? Eu já quebrei a perna, por isso que eu estou falando. Hoje em dia eu rio de situações assim, que foram realmente muito engraçadas. Quando me deram a morfina, eu de perna quebrada, quando me deram a morfina, eu comecei a viajar nos azulejos e pedi mais, porque a dor passou e eu estava achando aquele barato. Então, hoje em dia eu falo disso rindo, né, cara? Mas naquele momento foi uma outra tragédia. Assim, o cara quase que amputou minha perna, porque era fratura exposta. Então, assim, então é isso, a vida é isso, né?
a tragédia de eu ter quebrado a perna, por exemplo, não foi, não continuou, não, ela virou comédia com o tempo, entendeu? Eu acho isso tão maravilhoso, eu acho não, porque achar é achismo, mas eu vou nessa linha de pensamento, porque realmente o que aconteceu ali de trágico depois, aquilo ou a gente dá muita risada para, né, como já dizia o Lacan, gargalhar liberar angústia. Porque é engraçado mesmo, as coisas são engraçadas se você pensar bem. A gente vê a graça quando acontece com o outro, até mais rápido. Quando acontece com outra pessoa, a gente vê a graça mais rápido. Mas quando acontece com a gente, com o tempo, a gente também começa a ver que a coisa é engraçada, tem um lado engraçado. Assim, as duas coisas, tem outra peça que você leu, que eu escrevi, Noite Feliz, também é uma tragicómédia. Aquilo é uma coisa terrível, né, cara? Aquela situação com uma família... A vida, né? Aquilo é terrível, né, cara? Aquilo é uma coisa terrível. E é uma comédia, né? Porque as pessoas vão rir daquilo, do que acontece com aquela família. Isso é uma outra história que depois eu quero conversar com você, porque ele me deu um outro texto maravilhoso que a gente vai montar. Não, mas você vê como é que o estilo... Isso que eu falo, eu escrevo, mas eu só vejo... A gente escreve, mas só vê o estilo depois, quando já fez umas 2, 3 coisas e descobre que tem uma coisa ali que está se repetindo, sabe? Uma situação que está se repetindo. E para mim, o que se repete no que eu escrevo é tragicomédia. É sempre tragicomédia. Porque essa peça, Follow Me, meu Deus, isso é uma peça de terror. Isso é peça de terror. Teve um amigo meu, um ator, o Otto Júnior, que ele estava justamente num dilema, quando ele foi ver a peça, ele estava justamente num dilema, assim, de aceitar um trabalho que ele não queria, e ele saiu arrasadíssimo, assim, mas feliz, assim, porque ele viu representado, né, ali a situação. A arte é para isso, né, cara? Eu não estou dando solução nenhuma, não. Eu estou representando uma angústia. Agora já estou rindo disso, antecipadamente. Então, é por isso que às vezes as pessoas falaram, Rose, só você para fazer, porque as atrizes, algumas que foram assistir, elas ficaram angustiadas. Tem gente que saiu mal. Tiveram a crise. Porque fala muito disso, do desamparo do artista. O artista fica tão desamparado, sabe? Que oferece uma coisa muito legal, aí volta novamente, né, entre a gangorra, a cruz e a caldeirinha. O artista fica tão desamparado que quando aparece assim, um pudim, sabe? Ele quer devorar inteiro o pudim. Bom, o artista é brasileiro, né? Tem muitos lugares onde o artista tem uma certa respeito, assim. Mas sabe que a pandemia me deu um pouco essa tranquilidade, por incrível que pareça, porque no afã do artista brasileiro ficar tendo que fazer, que com esta parada, porque fica sempre querendo fazer na angústia do amanhã. Com esta parada que não tinha ontem, nem hoje, nem amanhã, eu vi houveram tantas transformações, inclusive no meu pensar artístico, sabe, do artista brasileiro. Não é mais assim. Não é mais. Depois da pandemia, não é mais. Acho que obrigou a dar uma travada em algumas coisas. E uma centrada, porque realmente se não fossem os artistas, a pandemia teria sido muito pior, sabe? Porque as pessoas voltaram para a música, para os livros, para os séries, Netflix, blá, 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 sabe? E deu realmente opa, olha a importância, o valor que tem o artista na sociedade, né? Então, para nós, foi duro, muito duro. Agradeço todas as leis emergenciais que apareceram, porque a gente está, inclusive, agora entrando num novo caminho, que é uma nova descoberta, que é o teatro online, que eu não sei o que é isso, que é uma coisa meio híbrida, nem é teatro, nem é cinema, é totalmente híbrido. Mas, assim, deu uma valorizada, a gente começou a dar uma valorizada. Opa! Sabe, qual é? Não é... Sim, lógico, cara. Eu tô vendo tudo isso acontecer. Assim, para mim, isso é tão importante, isso é tão visceral na sociedade, que não dá para calar. Assim. Então, essas coisas começam a brotar em outros lugares. Né? O teatro está brotando em outro lugar, de outras formas. Mas daqui a pouco vai voltar tudo. Daqui a 2, 3 anos a gente não lembra mais de nada disso. Eu vou lembrar para tudo sempre. Mas vai ser engraçado, como eu estou falando. Você vai escrever uma peça sobre a pandemia. Vai ser engraçado, isso vai fazer parte da nossa...
ou então a gente vai, ou então vai morrer todo mundo. Não sei, mas assim, eu acho que daqui a 2, 3 anos isso vai estar. E aí a gente vai olhar para trás e vai descobrir que desenvolveu várias capacidades que não tinha, né? Mas várias capacidades, eu estou sofrendo isso, tanto, tanto. No Follow Me na pandemia, porque a gente fez o Follow Me na pandemia fomos agraciados também no edital da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, e foi tudo feito no meu celular, cada um na sua casa com o seu celular. A Juliana lá em Florianópolis fazendo, a gente fazia, mandava para ela, aí o celular bichava, porque era muita memória e a pessoa não sabe, desespera, tem que mandar na hora, postar depois nas plataformas. Foi um outro. Eu não sabia. Eu ganhei nada muitos também. cabelos brancos. Você também não sabia muito, né? Eu também não sabia nada. Eu não corri tanto atrás porque eu voltei para a literatura, comecei a escrever de novo. Não, eu não sabia nada de informática, então, de celular, de pois computador. Não fazia parte da tua coisa. Hoje em dia eu já Não. sei até entrar no Zoom, nas plataformas, mesmo não tendo celular, mas eu consigo hoje em dia entrar em tudo. Eu não tenho celular, mas eu faço tudo no computador. Eu sei. Eu só não gosto de sair com o telefone na rua. Assim. Eu sei, você numa ilha, aqui na montanha, você está bem com o seu e-mail, com o seu computador. Eu sento e faço tudo, entendeu? Aí faço Você só não precisa ter muito contato. Não precisa ter muito toda hora alguém me mandando um recadinho no WhatsApp. Mais ou menos isso. Eu adoro, às vezes eu fico... Porque tem que ter uma concentração, não sei. Porque, deixa a gente a sua resposta. Isso é Laura. A Laura é um pouco a minha experiência, né? Não pela idade, só que eu estou mais novo que ela. E como foi também? Porque a Laura Vieira já é uma grande senhora. Eu sempre quando lia, eu lembrava da Célia Biar, porque Célia Biar tinha um programa na televisão quando eu era jovem. Ela ficava num boá, numa coisa com uma piteira. Eu sempre via a Laura Vieira assim, com aqueles chapéus maravilhosos. E aí, de repente, você vê uma atriz pelo menos 15 anos menos. Mas, e aí, como foi? Assim? Mas não tem erro. Não teve, né? Porque teatro não tem idade. Atriz é atriz, né, cara? Você faz... Teatro não tem idade. Você faz a Laura perfeita, tá ótimo. Nossa, tá incrível, cara. Eu tô louca pra voltar, sabe? Agora você fica falando, agora, por exemplo, quando eu penso nessa peça, eu fico lembrando quantas informações chegam, porque eu uso muita coisa do dia a dia, assim, e coloco na peça, quando estou escrevendo, no ato de escrever. Então, por exemplo, a Laura, eu coloquei ela do circo porque eu vi uma entrevista da Maria Pera. Eu vi uma matéria dessa mala que segue a pessoa, coloquei essa mala na peça. Mas é tudo assim, enquanto eu estava escrevendo, né? Isso eu acho legal. Genial! Vai agregando, sabe? Assim, na obra de arte, vai agregando a tua experiência do dia a dia. Você falou agora uma coisa que eu me esqueci. Você falou um negócio agora que eu lembrei por que eu botei. Agora esqueci. Por que eu coloquei aquilo? É porque alguma coisa rolou ali na hora, sabe? As informações que vão chegando e que vão acoplando assim, no negócio para formar a obra. Uma coisa que eu jamais tentei é escrever. Para mim é um lugar muito especial, sabe? Eu gosto muito gosto muito dos escritores, mas eu não me atrevo a escrever. Porque sabe, acho que sair colocando coisas e criando, e aí porque lembrou daquilo e coloca lá e traz. Nossa, eu não tenho. Mas é uma formação. Agora, uma coisa que é muito legal é falar teu texto para o ator. É muito bom. Porque ele é redondinho, ele cabe na boca, sabe? Não sobra. Ele desce muito redondo, não fica aquela batata quente, como fica aí, como é que eu vou falar? É muito redondo. O bate-bola é muito legal. Bom, é um bate-bola, né? Porque são 2 atores em cena. Mas a troca, o diálogo é muito pá, não sobra, não tem sobra. Bom, eu trabalho com isso. Assim, é uma formação, né? Não, é uma formação. Assim, por exemplo, uma coisa importante é ter ouvido, né, cara? Assim, em vez de ficar só falando... Mas você não tem ego, por exemplo? Não, eu tenho, tadinho. Eu tenho. Não, você deixa, você permite. Não, estou falando de outra coisa. Assim, eu tenho meu ego. Eu estou dizendo assim, como eu tenho, acho que muita empatia, faz parte da profissão,
eu perco o meu ego para ficar ouvindo as pessoas. Então, aí... Então, em vez de eu ficar falando, eu escuto mais do que eu falo. Isso, por exemplo, acho que para o escritor isso é importante, você não falar tanto, ficar ouvindo mais do que fala. Aí eu acho que eu consigo escutar as pessoas e ver como é que elas falam, para depois você escrever como aquela pessoa falaria, não como eu acho, como eu falando por todos os personagens. Isso é que fica chato. Então, exatamente. Quando eu falei do ego, é porque não aparece o Ivan Jaffe. Ah, sim. Aparece o Cavalcante, aparece a Laura, sabe? Não aparece o autor querendo se sobrepor à personagem. Ainda aparece um pouco, isso é minha meta, assim, mas ainda aparece um pouco pela ideologia. Tem uma ideologia por trás daquilo que é a minha. Para mim, não é só para mim, para quem estuda literatura e tal, tem uma pessoa, um escritor no mundo, o Dostoiévski, que é considerado o sujeito que realmente superou essa barreira aí. Se você lê, por exemplo, Os Irmãos Karamazov, você não sabe o que o Dostoiévski pensa, porque a gente sabe o que o autor pensa, quase sempre. Nessa peça aí, você dá para sentir o que eu estou querendo passar, a minha ideologia. Sim. O ideal de um escritor, eu acho, tinha que ser assim, você não realmente, quem assiste ou lê, não saber o que o escritor pensa, ele realmente entrar na alma de cada personagem, sabe? E cada personagem ser tão verdadeiro que não tem como ele saber o que você falou, realmente perdeu o ego total. Mas é muito difícil isso é uma coisa assim, porque eu sei que essa peça do Follow Me, por exemplo, tem uma ideologia ali por trás. Existe uma ideologia, eu estou passando uma mensagem, entendeu? No fundo todo. Todos. Então aqueles personagens no fundo estão servindo, aqueles personagens no fundo ainda estão servindo a uma coisa que eu acredito. Eu falo isso porque... Não sei se é para perder isso também. Não sei, eu falo isso porque eu faço curadoria no ciclo de leitura dramatizada no Gabinete de Leitura Guilherme Araújo, já desde 2016, a gente parou por causa da pandemia. Então eu recebo muito texto. Muito, muito, muito texto. E também é o meu trabalho ler os textos que chegam até mim. E aí você vê claramente, sabe? Tem a coisa do estilo, óbvio, mas você vê quando o autor, tá mais o autor, não tá o personagem. Assim, pô, já deu. A mesma coisa é o diretor, quando o diretor quer se sobrepor ao ator, ao autor, na verdade. É isso que a gente tá porque falando. Isso acontece, porque eu já vi, gente, já dei montagens em que você, desde clássicos, até que você fala, não. Você sabe mais do que eu, que o teatro passa por umas fases de quem tem o poder ali na história. Hoje em dia, quem é que está com o poder? O diretor? Talvez seja o diretor. Já houve uma época que o autor era o poderoso. Já teve uma época que não existia nem diretor. Não tem essa história? Como é que era o nome? Sim, os encenadores apareceram agora, final do século XVIII, XIX. Quer dizer, o teatro é como tudo, né? Tem uma disputa de poder dentro da coisa ali, que se você contratar um ator medalhão também vai ter problema. Um cisne, como diria o professor. Vai ter problema, ele vai querer interferir. Não é isso. No fundo, o ego está por trás disso tudo. De tudo, Então, mas assim, como a gente... eu acho que se eu realmente quisesse investir no ego, eu faria outra profissão, né? Porque o artista é justamente, ainda mais o escritor, não sei. O escritor tem que, eu acho que para mim a maior qualidade do escritor é a empatia. E a empatia justamente não é perder o ego, mas é você entender que aquilo é o teu ego, e aquilo não tem a menor importância para a obra de arte. Entendeu? A obra de arte é feita através das coisas que você quer expressar dos outros, das coisas, sabe? Assim, você tem que ter atenção no outro, você tem que ouvir, né? Tem que ficar ouvindo, parar de falar e ouvir. Não dá tanta importância assim a sua opinião, né? Hoje em dia a gente tem um excesso de todo mundo quer dar a sua opinião. Tá aqui, pô, é legal, tá bom. Mas isso não é importante, isso não tem tanta importância assim, né? A sua opinião. É mais importante você ouvir a opinião do outro, cara. Porque a tua opinião você já sabe, né? Você pode querer passar a tua opinião, que bacana, mas a tua opinião é só a tua opinião. É que todo mundo acha que vai resolver o mundo com a sua opinião. Se todo mundo prestar atenção nele, tudo vai ser resolvido porque a nossa opinião é a melhor de todas. Não é isso que acontece, né? Então, pô, se você está escrevendo uma peça de ficção, o mais importante é que você transmita, consiga expressar o que os outros estão dizendo. Né?
E aí é um exercício espiritual que a primeira coisa que dança é o ego, né, cara? Senão você estraga tudo, eu acho. O diretor, por exemplo, muitos diretores estragam as peças, cara. Estragam os textos, porque estragam as coisas. Não estou falando do ponto de vista do escritor, não. É porque ele coloca o ego dele ali porque ele quer ser mais inteligente do que o autor, sei lá, é uma disputa, né? Aí depois vem o ator e pode querer estragar também o que o diretor fez, porque se acha mais inteligente. É isso. E a vida segue, assim caminha a humanidade. E a vida segue. Ivan, eu ficaria aqui horas e horas e horas e horas e horas conversando com você. Mas a gente tem um deadline para nossa entrevista. Eu agradeço demais, eu sou muito feliz com Follow Me Baby, sou muito feliz com o texto que o Ivan escolheu para me deu, falou assim, leia a sua cara. Agradeço muito a minha equipe, tem uma equipe maravilhosa por trás de tudo isso, arte não se faz sozinha, nunca, 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 nunca. Teatro principalmente, talvez escrever sim, escrever solitário. Mas teatro vamos não falar é. o nome das pessoas, Juliana? Vamos falar o nome. Ah, sim, então, nós temos uma equipe gigante. Juliana Búrigo, a nossa produtora, Rose Firmino, nossa assistente de produção, Ricardo Meteoro é o nosso iluminador, Paulo Mendes fez a nossa trilha, Léo Carvalho fez assistente de direção, Diogo Camargos e Iva Velani atuam e fizeram direção assistentes, Vitor Kruter é o nosso diretor de imagem, identidade visual e Nova Brand e assessoria de imprensa Matheus Vieira. Follow me, baby!